Olá, pessoal. Estamos aqui para a segunda aula da disciplina de conversores multiníveis. Nesta aula, nós vamos dar um apanhado geral sobre as modulações para conversores multiníveis. Bom, então, primeiramente, o que é a modulação nos conversores de eletrônica de potência? Os conversores de eletrônica de potência, eles são circuitos que convertem a energia de uma forma para outra. E eles fazem isso utilizando os transistores operando como interruptor. Portanto, o transistor é sempre ou um circuito fechado ou um circuito aberto. Tá? E o papel do conversor de eletrônica de potência é ser um amplificador. Portanto, ele vai seguir o sinal de referência, gerando sempre um ganho de potência. Esse ganho pode ser de tensão ou de corrente. Geralmente é um ganho de tensão e corrente, especialmente nos conversores multiníveis, que são conversores cuja aplicação principal é em potências mais elevadas. Tá? E a modulação é essa conversão do sinal analógico de referência, um sinal contínuo, que espelha o que você quer na saída, em um sinal digital transformado aí em impulsos de comando para o acionamento dos transistores. Né? Então, essa é a ideia da modulação. É basicamente você digitalizar um sinal, tá? Transformar um sinal de analógico para digital na forma aí de pulsos de comando. Nesse slide, nós relembramos a classificação das modulações apresentada na aula anterior, especialmente destacando aqui, nós vamos apresentar na aula de hoje, algumas modulações baseadas em algoritmo. Não vamos entrar nas modulações do tipo Space Vector, de vetores espaciais, mas sim vamos falar um pouquinho aí sobre as modulações com as portadoras dispostas em amplitude ou em fase, que são modulações em alta frequência, representadas aqui em vermelho. Vamos falar também de modulações de baixa frequência, essas com a base em verde, a SHE e a Nearest Level Control, e também vamos falar um pouco de modulação híbrida. Tá? Essas modulações é que nós vamos ter um overview na aula de hoje, que são importantes para você simular os conversores de eletrônica de potência que serão vistos na sequência. Bom, então, algumas definições de modulação. A modulação ela determina a frequência dos pulsos de comando, a duração que você vai ter os pulsos de comando, a sequência e o sincronismo dos pulsos de comando. Tudo isso é determinado pela modulação, então você escolher a modulação é bastante importante para o funcionamento do conversor. Correntes nas chaves, perdas, a própria tensão de saída, tudo depende da modulação e de como você aciona esses transistores. O modulador ele é composto de diversos sinais, tá? Principalmente o sinal de referência. O sinal de referência é um espelho do que você quer na saída. A portadora, que nós vamos ver que para conversores multiníveis você precisa de diversas portadoras. O modulador, que basicamente é um comparador, e eu posso precisar aí de geração de sinais complementares e tempo morto. Boa parte dos conversores precisa dessas duas características aqui. Claro que num circuito ideal, no simulador ideal, muitas vezes você não precisa de tempo morto, mas na prática é muito difícil você trabalhar com um circuito que não precise dessa característica. Bom, o sinal de referência. Se você quer na saída uma tensão contínua, a sua referência vai ser um sinal contínuo. Tá? Então, se na saída você quer uma corrente constante ou uma tensão constante, você vai usar como referência também um sinal constante. Se eu quero uma referência senoidal, se eu uso uma referência senoidal, é para obter uma tensão ou uma corrente senoidal de saída. E num sistema trifásico, eu vou precisar de 3 senoides defasadas e com amplitude adequada para gerar uma forma de onda com essa característica na saída. Geralmente, conversores multiníveis são aplicados da forma trifásica, em redes trifásicas, então geralmente essa será a nossa referência para o acionamento desses conversores. Portadora
tá muito comum utilizar portadora do tipo dente de serra com conversores CC-CC, especialmente porque a portadora do tipo dente de serra ela tem um nível médio aqui, que em conversores CC você deseja ter nível médio na saída. Então você não tem uma preocupação em ter uma igualdade entre o nível médio da referência e o nível médio da portadora, para que isso não se traduza em um nível médio presente lá na saída. Já conversores do tipo inversor, conversores CC, CA, geralmente a gente utiliza portadoras do tipo triangulares, porque se você tiver uma diferença de nível médio entre a portadora e o sinal de referência, esse nível médio vai aparecer na saída. Então é mais fácil de eu ter triangular com nível médio nulo, referência com nível médio nulo, consequentemente eu tenho nível médio nulo na saída. Isso facilita um pouco as coisas na operação em corrente alternada e é a maior aplicação dos conversores multiníveis, né? Lembrando que o foco aqui é conversor multinível. Então, a gente vai trabalhar bem mais aqui com a portadora triangular. O modulador, basicamente, é um comparador, que da forma analógica é um amplificador operacional, sem realimentação, onde no pino positivo você vai colocar o seu sinal de referência, no pino negativo você vai colocar a sua portadora. Se você precisar ter mais do que uma portadora, que é muito comum nos conversores multiníveis, você vai usar vários moduladores, vários comparadores para gerar os pulsos de comando. Então é algo bastante tradicional aqui nos conversores multiníveis. Utilizando esse comparador, a saída vai ser um sinal chaveado, 0 e 1, dependente do nível do sinal que eu tenho aqui na referência, justamente em comparação com o nível do sinal da portadora. E isto pode ser visto nesse slide, onde eu tenho aqui uma portadora do tipo dente de serra e uma referência do tipo constante. Quando a referência é maior do que a portadora, então o pino positivo maior do que o pino negativo, a saída tem nível lógico 1, que a gente entende que vai acionar o transistor. Quando o contrário, quando a triangular é maior do que a referência, nível lógico 0, bloqueando o transistor. Então isso é bem básico de eletrônica de potência, e dessa forma é que a gente tem a base para os conversores multiníveis. Geração do sinal complementar é bastante importante, porque vários circuitos que a gente trabalham com chaves que operam de forma complementar. Quando eu tenho Q1 fechado, Q2 tem que estar aberto. Quando Q2 está fechado, Q1 tem que estar aberto, porque se eu fecho as duas, uma vez que eu tenho uma configuração de braço aqui, geralmente uma configuração em braço, né, com essas duas chaves em série, eu tenho uma fonte associada a essa configuração de braço. Então, se eu fecho as duas chaves do braço, eu fecho um curto nesta fonte que estaria aqui. Então, usualmente a configuração de braço exige modulação complementar, né? E eu não posso fechar as duas chaves ao mesmo tempo. A geração do sinal complementar ela é simplesmente obtida a partir do uso de uma porta lógica inversora em um dos dois sinais. Então, eu saio com o sinal do meu modulador, eu aplico esse sinal diretamente a uma das chaves, a outra chave, antes de ter a aplicação do sinal, eu passo por uma porta inversora. Desta forma, eu gero o sinal complementar e eu posso acionar o braço para uma análise ideal. Desta forma aqui é bastante adequada. A geração do sinal complementar é importante nas estruturas em braço para que os transistores conduzam alternadamente e para garantir que na prática, devido aos tempos de entrada em condução e bloqueio serem diferentes de um transistor para outro, e ainda eles podem variar com características físicas do circuito, como temperatura, a tensão e a própria característica construtiva do transistor, dado de catálogo, não é um dado preciso, né? O tempo de bloqueio vai ser 50 nanosegundos. Então, esse dado não é extremamente preciso, ele certamente varia porque a capacitância do transistor ela é não linear
e varia com a tensão, varia com a temperatura, é importante que você garanta que a entrada em condução de um transistor ela ocorra apenas depois que o transistor do mesmo braço esteja efetivamente bloqueado. Para que isso seja garantido, é necessário atrasar os pulsos de comando da entrada em condução em relação ao bloqueio, tá? Para que você garanta um tempo, como está mostrado aqui, aonde nenhuma chave está conduzindo. Esse tempo é chamado de tempo morto. Atualmente, os circuitos de geração de tempo morto se baseiam em programação, uma vez que os pulsos de comando, em boa parte dos conversores, são feitos através de um microcontrolador. Outra opção é através do circuito de driver. Boa parte dos circuitos de driver já proporciona a operação com tempo morto e você ajusta o tempo morto a partir de uma configuração de hardware no circuito de driver. Boa parte dos circuitos de driver que fazem essa configuração de tempo morto por hardware fazem um circuito semelhante a esse aqui. Portas lógicas, inversoras do tipo shim trigger e um atraso com par RC. Então aqui você carrega o capacitor de forma direta através do diodo, descarrega através de um circuito RC. Aí, analisando esse circuito aqui, você vê que você atrasa os sinais Q1 e Q2 de forma a gerar esse pulso de comando. A gente não vai entrar em detalhe desse tipo de circuito, não é o objetivo da disciplina. Quem tiver interesse pode analisar, é bastante simples. Basta você considerar um pulso de comando aqui na entrada do primeiro sinal inversor e ir desenhando ponto a ponto aqui as tensões, considerando que essas portas são shim trigger. Então, para que ela entenda que o nível lógico é 1, eu preciso ter a tensão muito próxima do limite superior. Para que eu entenda que o nível lógico é 0, eu tenho que ter a tensão muito próxima do limite inferior. Enquanto eu estiver nesse meio termo entre os dois limites, eu sigo no estado topológico anterior. Se você desenhar os pontos, em cada ponto aqui a tensão que ocorre, considerando que a carga ela é feita de forma muito rápida, porque eu tenho um diodo aqui, então eu carrego o capacitor diretamente, e que a descarga é lenta, baseada numa constante de tempo RC, você vai conseguir verificar que o pulso Q1 e o pulso Q2 eles se tornam defasados um do outro com a geração desse tempo morto aqui. Obviamente que eu perco um pouquinho de razão cíclica, tá? Mas é extremamente importante para a segurança do conversor. Sem isso, eu posso destruir o conversor. Bom, outro conceito importante que é geralmente utilizado para a comparação de modulações PWM e de conversores é o conceito da distorção harmônica total e da distorção harmônica total com peso, a THD e a WTHD. A THD ela é calculada comparando-se o nível médio em relação ao nível da tensão fundamental, e também as harmônicas em relação à tensão fundamental. Então, V1 é a tensão fundamental, tensão na frequência que eu desejo, na saída. V0 aqui seria o nível DC, dessa mesma forma de onda. Vn, a tensão da harmônica de ordem N. Então, a harmônica que é no dobro da frequência fundamental seria o V2, no triplo da frequência fundamental o V3, e assim por diante. Muitos autores apresentam essa expressão de distorção harmônica total desconsiderando o nível médio. Tá? Eu entendo o conceito de desconsiderar o nível médio, é bastante comum, porque rede CA você tende a ter nível médio nulo, tá ok? Mas eu estou seguindo a referência do livro do Thomas Lippo, que é este livro aqui, Pulse Width Modulation of Power Converters, e esse livro ele considera o nível médio
no cálculo da THD, portanto eu estou considerando aqui, eu entendo que não tem algo certo ou errado, tá? Eu entendo que essa é a expressão mais geral e que as expressões que não consideram o nível médio são expressões simplificadas que vão atender a grande maioria dos casos, uma vez que a maioria dos sinais CA não tem nível médio. Ok? Então, isso aqui é a distorção harmônica total, que ela expressa de forma matemática quão longe a tua forma de onda está de uma senoide pura. Quanto mais harmônicas ela tiver, ou quanto mais energia eu tiver nessas harmônicas aqui, mais longe eu tenho de fazer uma amplificação, mais longe eu estou de fazer uma amplificação sem distorção. Tá? THD igual a zero quer dizer que as harmônicas e o sinal DC são zero, então zero dividido por um valor fundamental qualquer dá zero. Isso quer dizer que a minha saída é uma senoide perfeita, como eu usei na entrada. Quanto mais THD eu tenho, quer dizer que eu tenho mais harmônicas em relação ao fundamental. Lembrando que isto não está limitado a um valor. Aí eu posso ter muito mais harmônicas do que esse sinal fundamental, e essa conta geralmente é multiplicada por 100, onde eu expresso os valores em percentual. Tá? Então, 70%, 80%, 30%, 20%. Lembrando que isso pode chegar a 200%, 300% se eu tenho mais harmônicas do que fundamental. Entretanto, o conceito da distorção harmônica total, ele não leva em consideração a facilidade ou dificuldade de eu filtrar as harmônicas. Porque se você tem uma harmônica numa frequência mais baixa, é mais difícil de você fazer uma filtragem dessa frequência mais baixa do que se eu tenho uma frequência mais elevada. Uma frequência mais elevada acaba sendo mais fácil de eu fazer uma filtragem, uma vez que nós estamos trabalhando com circuitos de potência, então nós não estamos falando aqui em fazer filtragem com filtros ativos de amplificadores operacionais ou mesmo filtros digitais. Tá? Nós estamos falando de circuitos de potência, então a nossa filtragem aqui é baseada em elementos passivos do tipo indutor e capacitor. Portanto, filtrar harmônicas de baixa frequência requer indutores e capacitores grandes. Além disso, quando eu tenho uma frequência baixa para ser filtrada, muito provavelmente ela estará próxima da frequência fundamental, o que torna muito difícil, se não impossível, de eu filtrar uma harmônica sem interferir no sinal fundamental. Então, acaba sendo bastante complexo essa operação. Em alguns casos, você tentar filtrar uma quinta harmônica, por exemplo, que é 300 Hz, para uma frequência fundamental de 60, você filtrar 300 Hz e deixar passar 60 Hz, sem ter influência no módulo e na fase, é impossível, tá? Porque nos seus filtros, você não vai usar um filtro de ordem muito elevada, com componentes passivos, de modo que você consiga fazer essa operação com uma qualidade bastante elevada. Então, desta forma, é que é importante o conceito da WTHD. O que é o conceito da WTHD? É uma distorção harmônica com peso. Então, eu considero a amplitude da minha harmônica, mas dividido pela ordem da harmônica. Portanto, se eu tenho uma harmônica mais baixa, com o mesmo valor de tensão, do que uma harmônica bem mais elevada, a harmônica bem mais elevada vai estar dividido por um N bem maior. Então, o peso dela aqui na WTHD vai ser bem menor. Por quê? Porque essa harmônica mais elevada é mais fácil de ser filtrada. Tá? Então, esse é o conceito matemático, dado aqui por essa expressão. Então, aqui é bastante óbvio que a gente não tem mais agora o valor DC, tá, nessa conta, porque a conta aqui com o valor DC não faria sentido, né? Eu teria uma divisão de um valor por zero, então acaba não fazendo sentido. E o que isso aqui representa do ponto de vista físico? Do ponto de vista físico, é como se eu pegasse a minha tensão do meu circuito
e aplicasse um filtro de primeira ordem, um filtro ideal de primeira ordem. Ou seja, eu colocasse uma carga indutiva pura, uma carga representando o indutor puro, medisse a corrente nesse indutor e calculasse a THD desta corrente. Tá? Então, este seria o significado físico aqui da WTHD. Tá? Então, é como se eu tivesse um indutor puro, ou seja, um motor que não está consumindo potência e nem gerando perdas no meu circuito, alimentado por aquela fonte de tensão. E aí eu meço essa corrente e calculo a THD dessa corrente. Isso é a THD com peso, o Weighted Total Harmonic Distortion. Certo? Muitos artigos que comparam conversores multiníveis e comparam modulações utilizam esta figura de mérito como um ponto de comparação. Então é bem importante a gente entender o que ela representa, uma vez que a gente vai estar aqui na disciplina o tempo todo comparando os conversores. Bom, agora entrando nas modulações para conversores multiníveis. A primeira modulação que a gente vai apresentar seria a modulação do tipo PD ou IPD, que quer dizer In Phase Disposition, onde eu tenho as portadoras todas dispostas em fase. Aqui nós mostramos um sistema com 4 portadoras, todas defasadas em amplitude e uma referência, onde o ponto máximo da referência aqui tem que ser, no máximo, igual à soma das portadoras, para que eu tenha que o índice de modulação aqui, no máximo, igual a 1. Lembrando que o índice de modulação é a amplitude da referência dividido pela amplitude das portadoras. Quantas portadoras eu preciso? O número de portadores que você precisa é N-1, onde N é o número de níveis de fase do seu conversor multinível. Então, um conversor de 2 níveis, você faz a modulação com uma referência e uma portadora. Um conversor de 3 níveis, você já vai utilizar 2 portadoras e segue com uma referência. Um conversor de 10 níveis, você vai precisar aqui de 9 portadoras, defasadas igualmente, tá? De forma a preencher todo o espaço vertical sem deixar nenhum vácuo aqui, tá? Com as portadoras, uma encostando na outra ali em termos de nível CC. E essas portadoras têm como característica estarem todas com a mesma fase, tá? Com a fase aqui começando de 0. E para que você tenha uma relação de harmônicas também adequada lá na carga, também é importante que você tenha a frequência da sua referência múltipla aqui da frequência de chaveamento. Ok? Então, para você não ter as harmônicas pares lá na carga, você utiliza aqui uma relação de frequências que seja múltipla, para que você não acabe a sua referência com um número não inteiro aqui de pulsos de comando. Tá, ok? E como que eu gero os comandos? Bom, cada portadora dessa, com uma referência, vai para um modulador PWM gerando um pulso de comando e você pode gerar o seu complementar. Então, você vai ter um comparador relacionado à portadora 1, um comparador relacionado à portadora 2, mais um comparador relacionado à portadora 3, mais um comparador relacionado à portadora 4. E os sinais desses 4 moduladores vão para as chaves do seu circuito, assim como os sinais complementares desses moduladores também devem ir para algumas chaves dos circuitos. E dependendo do circuito, você pode até ter que usar lógica combinacional, tá? Não vai diretamente os sinais das portadoras, mas você ainda vai ter que fazer lógica E ou somar sinais aqui para gerar o sinal de comando. Isso vai depender bastante do conversor multinível que você vai escolher. Ok? Você vai gerar aqui pulsos de comando, mas a definição de que pulso vai para cada chave vai depender do conversor que você estiver trabalhando. Quando a gente estiver analisando os conversores, a gente vai tentar entender essa lógica.
Uma outra modulação que a gente utiliza com conversores multiníveis é muito semelhante à anterior, mas agora com as portadoras positivas com fase 0 e as portadoras negativas com fase 180 graus defasado. Essa modulação é chamada de modulação POD, Phase Opposition Disposition, então com as portadoras em oposição de fase. Tá? Então, nós temos essa característica. Ela é uma modulação que também apresenta essa relação. 4 portadoras aqui nos permitem operar um conversor de 5 níveis, então essa relação de n-1. E a gente tem um ponto aqui a destacar, que é um tanto negativo, que é essa relação de você ter a possibilidade de ter um múltiplo cruzamento aqui, uma vez que a portadora superior ela está praticamente junto com a portadora inferior e você passa com a referência aqui no meio, então você pode ter um múltiplo cruzamento, o que acaba gerando um pouco mais de interferência eletromagnética, caso essa referência tenha um pouquinho de ruído. Tá? Então esse é um ponto um pouquinho negativo dessa modulação, mas ela acaba sendo utilizada aí em alguns conversores. Temos ainda na sequência a modulação APOD, Alternative Opposition Disposition, onde você alterna a fase das portadoras na sua sequência. Então a primeira portadora com fase 0, a segunda com fase 180, fase 0, fase 180 e assim por diante. Tá? Temos agora aquela relação aqui de ter as triangulares se encostando em todos os casos, ok? Então, tem aí esse detalhe que deve ser observado. Uma outra modulação que pode ser feita é defasar as portadoras no tempo, defasar elas em ângulo e não em amplitude. Tá? Defasando elas em ângulo, nós temos aqui uma característica um pouco diferente das modulações apresentadas anteriormente, que é o fato de que a referência está sempre cruzando a portadora. Então, a tua frequência de comutação para cada um dos moduladores, portanto, para cada uma das chaves do seu circuito, é a frequência da própria portadora. Então, todas as chaves vão estar comutando em alta frequência. Isso não ocorria nas modulações anteriores, porque quando o meu sinal estava aqui em cima, eu tinha 3 portadoras aqui embaixo que não cruzavam com o sinal de referência, portanto, não estavam comutando. E idem quando a referência vinha para baixo. Portanto, cada chave ela tinha a hora que estava comutando, tinha a hora que não estava comutando. Você tinha uma frequência média de chaveamento, portanto, a tua perda naquela chave ela não era constante ao longo do tempo, porque a hora você está chaveando, a hora não está chaveando. Desta forma aqui, você distribui as correntes igualmente entre as chaves e você, consequentemente, distribui as perdas. Tá? Então, é uma modulação que ela tem uma característica aí bastante interessante e acaba sendo muito empregada nos conversores por conta dessa distribuição, porque facilita o projeto da parte de potência. Para fazer uma pequena comparação dessas modulações, vamos tomar por base um conversor do tipo ponte completa, onde eu tenho uma estrutura em ponte H ou ponte completa, com uma fonte de tensão, um braço de transistores, mais um braço de transistores, formando a ponte completa. Esse circuito aqui permite, aqui nessa saída, aplicar a tensão dessa fonte, Vx positiva, aplicar a tensão dessa fonte Vx negativa, então menos Vx, e permite aplicar a tensão zero. Quando eu coloco isso aqui em série com outro conversor, que também tem as mesmas capacidades, Vx 0 e menos Vx, com 2 conversores agora eu consigo fazer 5 níveis, porque eu consigo fazer 2 Vx, Vx 0, menos Vx, menos 2 Vx. E assim por diante. Se eu colocar 3 conversores em série, aí eu já passo para 7 níveis,
né, com 3Vx até menos 3Vx, incluindo o nível 0, e assim por diante. Então vamos dar um exemplo aqui com 5 níveis, ou seja, 2 pontes completas dessa por fase. Bom, então a comparação das modulações feitas com a frequência de 750 Hz de comutação, índice de modulação 0,8, portanto a referência está em 80% dos sinais desses triangulares. A gente observa que as 4 modulações, em phase disposition, a modulação opposite disposition e a alternative opposite disposition, assim como a modulação phase shift, as portadoras dispostas em fase, todas elas, do ponto de vista de distorção harmônica da tensão de fase, aproximadamente 38%. Então, no circuito monofásico, você não vê muita diferença entre as modulações. Entretanto, a tensão de linha, que é a tensão de uma fase menos a outra, aqui a gente começa a ver diferença. A modulação com as portadoras em fase, ela apresenta 21%, com oposição de fase 35%, oposição alternada de fase 29% e com defasagem das portadoras, phase shift, 29%. Por que dessas diferenças? Bom, quando eu estou com a modulação do tipo PD, eu tenho harmônicas na frequência de comutação e eu tenho bandas laterais da frequência de comutação, e esses sinais têm fase e amplitude distintas das modulações posteriores. O que acontece é que, quando eu vou da fase A para a fase B, eu posso ter um cancelamento ou uma soma dessas harmônicas. Quando você decompõe em série de Fourier, a sua modulação, e você encontra qual é a amplitude dessas frequências harmônicas e das suas bandas laterais, e qual é a fase, a gente vai ver, nós vamos ter a aula sobre isso lá na frente, que nessa modulação PD, eu concentro energia em harmônicas que vão ter a mesma amplitude e a mesma fase, na fase A, na fase B e na fase C. Então, quando eu pego a tensão de linha, que é VA menos VB, sinais que têm a mesma amplitude e a mesma fase, eles se cancelam. E eles se cancelando fazem com que a distorção harmônica final se torne menor. Já na modulação POD, eu vejo que não tem um cancelamento quase que nenhum das harmônicas de fase, porque eu tinha 38% na fase, na linha tem 35%. Isso quer dizer que as harmônicas praticamente não se cancelaram. Quando eu fiz VA menos VB, eu tive pouco cancelamento de harmônicas, ou bem menos que aqui. A modulação APOD e a modulação PS, eu tenho um cancelamento intermediário entre a POD e a PD. Portanto, a modulação PD é a que gera a menor THD de linha. Tá? Entretanto, é uma modulação que tem aquela característica de ora eu tenho chaveamento, ora eu não tenho. Tá? É uma característica aí que não distribui tão bem as perdas de comutação nas chaves. Já a modulação phase shift, ela não tem a menor THD de linha, mas ela tem uma distribuição mais uniforme de chaveamento. Okay? Quando a gente pega a WTHD, a análise é bastante semelhante, só que o valor das harmônicas diminui bastante, uma vez que elas têm um peso, né? Então harmônicas que vão para uma frequência mais elevada, elas diminuem. Tá? Mas a gente observa aqui também na fase uma diferença muito pequena, enquanto na linha uma diferença maior, com as mesmas conclusões que a gente obteve aqui. Observa-se que a modulação PS, a WTHD é bem menor. Por quê? Porque a modulação PS ela multiplica a frequência de saída. Tá? Se o meu chaveamento está em 750 Hz de cada portadora, como eu tenho aqui 4 portadoras, circuito de 5 níveis, a frequência de saída multiplicou por 4. Então, as harmônicas foram todas deslocadas para uma frequência 4 vezes maior, o que diminuiu bastante a WTHD
aqui do meu circuito. Em compensação, as perdas de comutação das modulações com as portadoras dispostas em amplitude, né, defasadas em amplitude, que o cálculo está normalizado, tá, em função da modulação PD, então a modulação PD foi 100% de perdas, está normalizado. A POD aproximadamente 100% de perdas, uma diferença pequena aqui, é questão de margem de erro do cálculo, e a modulação PS aproximadamente 4 vezes, porque, como a gente comentou, eu multipliquei a frequência por 4. Tá? Então, eu diminuí a WTHD, mas eu aumentei as perdas. A gente poderia ter reduzido a frequência de comutação em 4 vezes, o que me levaria a ter aproximadamente a mesma perda e, com certeza, aproximadamente a mesma WTHD aqui, tanto de fase quanto de linha. Tá? A mesma do circuito APOD, que é o que mais se aproxima aqui do circuito PS. Ok? Então, aqui é uma comparação das modulações para vocês. Resumidamente, o que a gente observa? A PD menor THD de linha, a PS THD de linha intermediária, mas com a distribuição de perdas mais interessante. Modulação em baixa frequência, a modulação com eliminação seletiva de harmônicas. Esse mesmo conversor ponte completa em cascata, se eu quiser, eu posso comutar os interruptores em baixa frequência, porque tendo vários desses em cascata, eu já consigo formar uma forma de onda aproximadamente senoidal, mesmo com comutação em baixa frequência dos interruptores, então reduzindo bastante as perdas. Basta para isso eu escolher adequadamente qual é o ângulo que eu vou comutar aqui cada interruptor. Tá? E uma forma de fazer isso é fazer o cálculo a partir da série de Fourier desta forma de onda. Então, descobrir qual é esse ângulo α1, o α2, o α3 e o α4 para fazer essas comutações aqui. Essa modulação ela é interessante, tá? Por ser uma modulação bastante simples. Entretanto, ela requer uma otimização numérica e o seu cálculo se torna complexo, geralmente feito offline, com resultados guardados em tabela, e você utiliza um sistema do tipo máquina de estado para ir lá e buscar esse resultado. Então, você calcula para todos os índices de modulação que você imagina que você vai ter no conversor. Então, índice de modulação 8,000, 8,001, 8,002 e assim por diante. Calcula todos os ângulos, guarda tudo isso numa tabela. Quando o seu controlador decidir, olha, é o índice de modulação que deve ser aplicado neste momento, é 8,541. Você vai lá naquela tabela e busca esses ângulos e aplica esses ângulos aqui para os interruptores. Tá? Então, como são os cálculos tanto quanto complexos, a gente vai ver aqui na sequência. Geralmente a gente faz uso de tabela e máquina de estado. Esse cálculo ele é feito a partir do equacionamento da tensão de saída. Então, calculando aqui a partir da série de Fourier, você chega nessa expressão, tá? Uma expressão que tem uma amplitude, 4 VDC sobre π, e um somatório de sinais aqui que depende de cosseno dos ângulos θ1, θ2 e assim por diante, tá? E também das harmônicas que você tem ali em questão. A partir daquela forma de onda, você pode calcular o valor eficaz, pode calcular o valor da componente fundamental, pode calcular inclusive a THD, tá? Eu não vou entrar em detalhe nesses cálculos, eles estão nessa fonte aqui, certo? No trabalho aqui do Cunningham, e vocês podem ir lá nesse trabalho e verificar esse cálculo com maiores detalhes. O ponto importante aqui para a gente entender a modulação é que você, então, a partir da série de Fourier, você verifica que você tem que resolver essa
matriz aqui, que ela é não linear, porque eu tenho uma equação que depende do cosseno dos ângulos, θ1, θ2, θ3, θ4 e assim por diante, que vai definir a minha amplitude fundamental, baseada lá no índice de modulação que eu quero. A questão das equações abaixo são as harmônicas que eu quero eliminar. Então, se eu não quero sinais de quinta harmônica, eu tenho que fazer com que cosseno de 5 vezes o θ1, 5 vezes o θ2 e assim por diante, até o último n aqui, que depende do número de níveis do seu conversor, isso aqui tem que dar zero. E, se eu quero eliminar a sétima harmônica, então monta essa equação aqui para que isso aqui dê zero, 11ª, 13ª. Por que trabalhamos com esses valores? Bom, se o meu sinal ele é simétrico, positivo e negativo, não tem um nível médio é zero, né? Naturalmente as harmônicas pares vão ser eliminadas. Então eu não preciso de um equacionamento para eliminar a segunda harmônica, quarta harmônica, sexta harmônica e assim por diante. Se eu estou trabalhando com um circuito trifásico equilibrado, eu também terei as harmônicas múltiplas de 3 eliminadas naturalmente, pela configuração do circuito ser trifásico, com as mesmas tensões nas fases A, B e C, defasadas de 120 graus. Então, harmônicas 3, 6, 9, 12, 15, assim por diante, já são eliminadas. Portanto, qual é a primeira harmônica? Aquela de frequência mais baixa, aquela mais difícil de ser filtrada, que eu devo eliminar? É a quinta, na sequência, sétima, na sequência, 11ª, na sequência, 13ª. Considerando isso, qual é a primeira harmônica que vai aparecer no circuito para a gente? Tá? No circuito com esse número de níveis. Vai ser a 17ª harmônica, porque a 15ª é múltipla de 3, portanto não aparece. Então a primeira harmônica que eu vou ter que realmente filtrar com um filtro passivo vai ser a 17ª. Tá? Então a modulação, por eliminação seletiva de harmônicas, você tem que fazer esse cálculo para encontrar os valores de θ1 até θ5. São equações cossenoidais, portanto, são equações não lineares, onde esse K representa a amplitude do sinal que eu quero na saída, vai representar o índice de modulação que eu quero, e as harmônicas que eu não quero, eu tenho que fazer a equação igual a zero. Tá? A obtenção dessa resolução dessa matriz aqui de equações, ela só se dá a partir de otimização numérica, uma vez que esses circuitos são não lineares, dependem do cosseno do ângulo, então não é um sistema de equação linear. Então eu não consigo isolar e obter a resposta, de forma que eu tenho que usar aqui métodos numéricos, o que acaba exigindo aí um cálculo um pouquinho trabalhoso, um pouquinho complexo, especialmente com um número de níveis bem elevados. Então, se você trabalha aí com conversor com número de níveis elevados, nós vamos ver que esse conversor cascata de ponte completa, existem aplicações comerciais utilizando aí acima de uma centena de níveis de conversor. Então, você imagina que isso aqui vai ter uma centena de cossenos de ângulos para serem calculados e uma centena de equações, gerando aí um trabalho numérico bastante pesado. Diria que nos dias de hoje, com a nossa capacidade computacional atual, é impossível de você fazer um cálculo online, um cálculo em tempo real, para determinar esses ângulos. Você tem que fazer previamente e guardar em tabela. Dando sequência aqui de modulações que a gente pode utilizar com conversores multiníveis, vamos falar da modulação com injeção de harmônicas, que seria você pegar o seu sinal senoidal de referência e você adiciona harmônicas nele, aqui no caso harmônicas múltiplas de 3, com
um efeito bastante interessante, que é o seguinte. Observem que este meu sinal de referência, se ele fosse uma senoide, ele estaria vindo aqui embaixo, passando das triangulares, tanto embaixo quanto em cima, aonde eu perderia pulso de comutação, ou seja, minha razão cíclica seria maior do que 1, o que não é importante, porque geraria harmônica de baixa frequência, né? Que seria a sobremodulação. Mas se eu somo as harmônicas múltiplas de 3, o meu sinal ele fica com essa característica que eu tenho aqui na minha forma de onda. Então veja que o meu sinal fundamental ele está maior, aonde eu teria uma perda de pulso de comando, mas graças à soma das harmônicas múltiplas de 3, ele ficou menor e não perdeu pulso de comando. Quando eu faço uma fase menos a outra, essas harmônicas múltiplas de 3, a gente já comentou que elas se cancelam, então na tensão de linha isso não aparece, a tensão de linha ela vai se tornar uma senoide perfeita. Entretanto, a tensão de linha vai ter a amplitude dessa fundamental aqui, que está maior. Então eu ganhei amplitude na minha tensão de saída. Eu consigo até aproximadamente 17% de ganho de amplitude na tensão de saída, fazendo injeção das harmônicas múltiplas de 3. E isto é bastante interessante. Tá? Só que a gente tem algumas consequências, e a principal delas é que eu passo agora a ter tensões de fase distorcidas. Então eu não tenho mais uma senoide na tensão de fase, eu tenho uma tensão de fásica com harmônicas. Tá? Então, se eu quiser alimentar um circuito monofásico, a partir deste circuito trifásico, alimentar uma carga monofásica, melhor dizendo, eu tenho que alimentar ela entre duas fases. Eu tenho que alimentar com uma tensão de linha, porque se eu alimentar essa carga com fase neutro, eu vou aplicar nessa carga uma tensão distorcida, uma tensão com as harmônicas múltiplas de 3. Se eu aplicar numa carga trifásica, a carga trifásica não vai ver esse efeito, porque quando eu pego uma fase menos a outra, essas harmônicas múltiplas de 3, elas vão se cancelar. Elas têm a mesma amplitude e a mesma fase em cada uma das fases do seu circuito, de forma que, quando eu faço VA menos VB, eu tenho o cancelamento dessas harmônicas. Uma forma de gerar esse sinal de referência com as harmônicas múltiplas de 3 é simplesmente pegar a senoide tradicional de VA, VB e VC e subtrair aqui uma tensão V0, onde essa tensão V0 é a que contém essas harmônicas. E essa tensão que contém essas harmônicas pode ser obtida fazendo esse cálculo aqui. Tensão máxima de VA, VB e VC mais a mínima de VA, VB e VC sobre 2. Tá? Fazendo essa conta aqui, eu gero a tensão V0, que deve ser subtraída aqui da tensão de referência de cada fase, para aí sim ter a tensão de referência com as harmônicas múltiplas de 3. Então essa modulação com injeção de harmônicas, ela só faz sentido para circuitos trifásicos, aonde eu vou aproveitar o seu efeito tendo um ganho na tensão de linha, tá? Tendo um ganho de amplitude da tensão de linha, com o prejuízo de distorcer as tensões de fase. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma parte interessante aí de modulação, e neste caso específico desta modulação com injeção de harmônicas, é uma modulação que pode ser aplicada a conversores 2 níveis e também a conversores multiníveis. Tá? Não é uma exclusividade de circuitos multiníveis, na verdade isso aqui é muito utilizado em conversores 2 níveis também. Modulação híbrida. O que seria modulação híbrida? Seria eu ter uma parte do circuito comutada em baixa frequência, então, por exemplo, fazendo uma tensão aqui mais retangular, onde eu teria aqui uma potência maior no meu circuito. Então, eu teria um conversor com transistores mais lentos, que tem perda de comutação mais elevada, vão estar com uma tensão mais elevada,
e eu quero reduzir as perdas nesse circuito. E eu posso ter um circuito com transistores mais rápidos, que tem menor perda de comutação e maior perda de condução, comutando em alta frequência para gerar na saída um sinal de qualidade maior. Então, o meu conversor que vai ficar comutado em alta frequência, o comando dele vai ser dado dessa forma. Eu vou ter aqui as minhas portadoras, no caso duas, denotando aí um conversor com esta parcela aqui de 3 níveis, e este sinal de referência vai ser a senoide menos este sinal aqui, que é o que eu já estou gerando em baixa frequência. Então, eu tenho um conversor comutando em alta frequência, um conversor comutando em baixa frequência, e a saída vai ver um sinal em alta frequência com 5 níveis, tá? Sendo gerado uma parte por um conversor que está comutando em frequência elevada, uma parte por um conversor que está comutando em frequência baixa. O que a gente ganha com isso? Posso ter essa ponte completa que está operando aqui em baixa frequência com IGBT, que é um transistor mais lento, mas de menor perda de condução. Tem essa parte aqui com MOSFET, que é um transistor mais rápido, com menor perda de comutação, mas com mais perda de condução. Posso ter aqui também tensões diferentes, esse cara com uma tensão mais elevada, esse aqui com uma tensão mais baixa, processando potências diferentes aqui, tendo então um ganho de rendimento aí no meu circuito. Tá? Então consigo otimizar as perdas utilizando uma modulação híbrida, e o meu conversor certamente também vai ser híbrido, porque ele vai ter muitas vezes tecnologia de semicondutores diferentes entre os circuitos que estarão aqui em cascata. Bom, pessoal, a ideia aqui era dar um overview, né, uma visão geral dos conversores multiníveis, tá, para a gente fazer um primeiro trabalhinho e começar a utilizar o simulador, começar a entender como obter dados do simulador. Nós vamos pedir para que vocês simulem um inversor em ponte completa, aquele que a gente utilizou aqui na aula mesmo para mostrar como que é um cascata de conversores ali e como que funcionava a modulação, e simular ele com a modulação 2 níveis e com a modulação 3 níveis. Esses parâmetros aqui, 400 volts, 10 kHz de chaveamento, 50 Hz de fundamental, 5 kVA na carga, com cosseno φ de 0,85, isso tudo aqui com índice de modulação 0,9. Você calcula a carga RL para esta condição. Depois mantém a carga RL fixa, não precisa recalcular, e vai variando o índice de modulação. E a ideia é traçar um gráfico da distorção harmônica total de tensão e da distorção harmônica total de corrente. Lembrando que isso aqui vai ser um gráfico muito próximo a WTHD, tá? Pode ser de 0,1 e 0,1. Então faz para índice de modulação 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até índice de modulação igual a 1. Com índice de modulação 0,9, a potência tem que dar essa. Com índice de modulação diferente de 0,9, como você vai trabalhar com uma carga fixa, a potência vai dar maior ou menor se o teu índice de modulação é maior ou menor do que 0,9. Ok? A ideia é basicamente começar a usar o simulador, entender as modulações, saber botar uma modulação 2 níveis, 3 níveis, saber tirar uma THD para começar esse trabalho, porque na sequência a gente vai ver conversores mais complexos que vai precisar conhecer bem essas ferramentas para a gente poder fazer uma comparação e uma análise mais adequada. Beleza? Pessoal, para gerar esses gráficos não tem muito mistério. Simula, anota o resultado, depois pode usar um programa de traçar gráfico, por exemplo, o Excel, tá, para traçar o gráfico. Não é para gerar esse gráfico com vários índices de modulação no simulador. Né? Tem gente que às vezes tenta fazer isso, dá bastante trabalho, mas não é essa a ideia. Tá? A ideia é que você faça várias simulações, anota o valor e depois plota esse gráfico utilizando aí
um software como o Excel, tá? Excel ou equivalente. Beleza? Então, próxima aula a gente já começa os primeiros conversores multiníveis. Um abraço e até a próxima videoaula.